de Timóteo, capítulo 4, verso 9. A palavra de Deus diz assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Até aqui. Senhor nosso Deus, esses conselhos que Paulo deu a Timóteo, eles estão também, ó Deus, sendo renovados hoje em nossas vidas, porque temos as mesmas dificuldades, passamos, ó Deus, pelas mesmas lutas, e precisamos, Pai, tomar decisões diárias na nossa vida, a respeito do que a Tua palavra nos diz. Por isso, Pai, que no meditar da Tua palavra nessa tarde, vidas saiam daqui, ouvindo a Tua voz, mas também tomando essas decisões. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão. Que padrão é esse, irmãos? O problema é qual padrão? Quem é que dá o padrão? De onde vem o nosso padrão? Sem perceber, padrões vêm sendo incorporados e se transformam, às vezes, no nosso estilo de vida. Muito do que a gente adota como estilo de vida vem através de padrões que a sociedade, que a mídia, que o mundo dita, e algumas pessoas incorporam isso na sua vida e se tornam um padrão. Através desses padrões, determinamos quem nós somos, o que nós pensamos. Tudo que vemos, tudo que ouvimos e sentimos, vem através desses padrões. Não tem ninguém que não tenha um padrão de vida. Todo mundo tem, em diversas áreas da sua vida. Mas estes padrões não surgem por acaso. Eles são forjados, eles são criados, eles são preparados em nós por tudo que nós vemos, por tudo que nós ouvimos e por tudo que nós sentimos. Tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente aqui forja um padrão dentro da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo resolveu fazer de Jesus o seu padrão em tudo. Quando ele deixou a seita dos fariseus, né, e ele decidiu a mudar a sua vida completamente, e ele disse: logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando também ele disse que ele não estaria mais se importando com outra coisa na sua vida, e a sua mensagem seria só uma: a de Cristo crucificado. Ou seja, Paulo foi adotando determinados padrões daquilo que Deus foi falando ao seu coração, ele foi tomando decisões e comunicando essas decisões através das epístolas, que são as cartas que ele escreveu, como essa carta que ele escreveu endereçada diretamente ao seu filho na fé, Timóteo. Quando ele disse: Timóteo, torna-te padrão. Você precisa ser um padrão, para que outras pessoas venham a copiar esse padrão. E esse padrão tem que estar em alinhamento com a sã doutrina da palavra, com a pureza da palavra, com aquilo que Deus falou na sua palavra, mas também no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Por que eu estou tocando nisso hoje, irmãos? Porque nós vemos hoje muita gente querendo a bênção. Mas será que tem muita gente preparada para adotar o padrão da bênção? Porque antes de vir a bênção, vem o padrão. Você adota um padrão e como fruto desse padrão você recolhe o que você vai plantar dentro daquele padrão. Antes, o padrão de Paulo era o padrão da religiosidade da época. Era o padrão da religiosidade farisaica, vazia, e sem nenhuma conexão com a vontade de Deus, totalmente morta. Esse era o padrão de Paulo. O padrão da letra, cuja própria palavra de Deus diz que a letra em si só, isolada, ela é morta. Mas o que edifica é o Espírito Santo de Deus. Todos os dias nós somos bombardeados por vários tipos de padrão impostos pelo mundo. Você liga a televisão, está lá o padrão da Rede Globo. Você estiver assistindo o Globo, você vai ver o padrão da Globo o tempo todo. Você vai para a internet, tem o padrão da internet, daquele meio de comunicação que 80% do que está ali você tem que primeiro pesquisar, questionar e depois descobrir que era fake, depois descobrir que é mentira, depois descobrir que aquilo tudo foi manipulado. Isso é o padrão da internet. Você vai em determinados locais da nossa sociedade, onde você vai conviver com pessoas, aí você chega lá e descobre que tem um padrão. Tem um padrão de comportamento de locais onde se mora. Por exemplo, se você vai morar num lugar onde é uma comunidade, outrora chamada de favela, quando você chega lá, alguém diz assim, olha querido, aqui é um pouquinho diferente as coisas aqui. Aqui você tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, você não pode fazer isso, não pode falar aquilo, porque aqui quem anda fora desse padrão costuma morrer antes do tempo. Isso é um padrão. Existe o padrão de beleza, coitada das mulheres, estão comemorando hoje o seu dia, O padrão de beleza que a sociedade imprime hoje sobre as mulheres é um negócio meio complicado, Porque é o padrão do que se veste, é o padrão do formato do corpo, O padrão daquela beleza magra, que é quase impossível a 90% das mulheres, principalmente depois que casam e têm filhos, porque há uma mudança normal, natural do corpo, já não é mais aquela mocinha, mas o padrão diz que tem que ser. E por isso as academias estão lá, cheias de mulheres desesperadas, lutando contra aquele colote, lutando contra aquela barriguinha, que insiste em não desaparecer, lutando contra o aumento do peso normal pelos hormônios. É um padrão, irmãos. O padrão do status, onde o mais importante é você ter. Não é ser, é ter. Você é respeitado, amado, querido pelo que você tem, e não pelo que você é. Esse é o padrão do status. O padrão da felicidade, Esse padrão, então, ele é totalmente individual. Existem padrões coletivos, Mas o padrão da felicidade, ele é individual. Por quê? Porque o importante é eu ser feliz. Se a minha família vai para o espaço, se os meus amigos eu vou jogar fora, se a palavra de Deus na minha vida não vai funcionar mais, se eu vou deixar de servir a Deus, isso não importa. O importante é que eu seja feliz. Todo mundo pode ser infeliz ao meu redor, eu não. Então esse padrão da felicidade, hoje está sendo explorado pela mídia, está sendo imposto pela sociedade, e está sendo até cultuado por algumas pessoas que se dizem cristãs, que quando aconselhadas, segundo a palavra de Deus, citam esse padrão dizendo, pastor, o senhor não concorda que o importante é que eu seja feliz? E às vezes a gente tem que dizer não, nem sempre. Na maioria das vezes, nós temos que abrir mão do nosso eu, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e Ele possa nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. Quem é pai e mãe aqui sabe que muitas vezes o pai e a mãe abrem mão da sua comodidade e da sua felicidade humana, pessoal, carnal, para que os seus filhos não venham a sofrer. Porque muitas vezes o padrão da felicidade de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe, é ver o melhor para o seu filho acontecendo. Então a gente começa a perceber
que esses padrões de beleza, de status e de felicidade, eles não encontram respaldo na palavra de Deus. E todos os dias nós somos bombardeados por essas imposições de padrões. Mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, guarda o padrão. Seja você um padrão. E nós estamos, queridos, no meio de uma sociedade cujos padrões estão enlouquecendo. Não é mudando, não. Mudando é uma coisa. Estou falando de virando uma loucura. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Ontem eu assisti um vídeo na internet, no Facebook. Eu fiquei horrorizado. Eu disse: Jesus, não acredito. Eu não estou vivo vendo um negócio desse. Ouvindo, né? Uma mulher gravou um vídeo, alguns irmãos devem ter visto isso, aconselhando as mulheres, né, a não ficarem impedindo que os seus maridos frequentem casas de prostituição. Afinal de contas, ele precisa se divertir um pouco com os amigos. Você que é casada, deixa ele ir, ele não vai ter nada demais, ele só vai lá para divertir um pouco, depois ele volta. Perigoso não é a profissional do sexo, perigoso é a amante, porque essa quer tomar o seu marido. A profissional do sexo não, só vai dar um pouquinho de alegria para ele. Irmãos, eu ouvi aquilo, disse: não acredito, eu não estou acreditando. Mas o pior é que agarrado no mesmo vídeo, eu nunca nem tinha visto isso, essa configuração no Facebook, agarrado no mesmo vídeo tinham outros 3. De outras 3 mulheres, inclusive de uma irmã idosa, uma senhora idosa, falando a mesma coisa. Você sabe o que é isso? Padrão. Ela fez questão de colocar mais 3 vídeos, como dizendo: eu não estou falando isso sozinha não sou louca não. Tem gente que pensa o que eu penso. Queridos, olha onde nós estamos chegando. Onde os padrões estão sendo impostos. Houve uma época que um beijo de novela era esperado no último capítulo. E a audiência ia lá no alto, que o casal ia se beijar. Os mais antigos sabem disso. Mas hoje não tem mais audiência para isso. Hoje a audiência é que na próxima novela estão dizendo que vai haver incesto. Que na próxima novela o pai vai se relacionar com a filha. Isso já está acontecendo no Big Brother. Você sabe o que é isso, querido? Isso é uma tentativa de virar padrão. Aí eu pergunto: qual é o nosso padrão? Qual é o seu padrão? Onde você está buscando referenciais? Porque o padrão é sempre fruto de um referencial, tá? Ninguém inventa padrão. Padrão sempre é referencial de alguém. Aí eu aprendi isso com fulano, eu vi Beltrano fazendo isso, eu vi que muitos estão fazendo isso. Muitas vezes nossos filhos nos pressionam em casa querendo fazer determinadas coisas. Aí você diz assim: não, você não vai fazer. Mas pai, está todo mundo fazendo. Mãe, está todo mundo fazendo. O que ele está querendo dizer com isso? Virou padrão. Só o senhor e a senhora que não enxerga isso, virou padrão. Queridos, padrão. Existem muitos padrões. Se você for de um país para outro, você vai descobrir que tem padrões muito diferentes de um país para outro. Em determinados países, fazer alguma coisa é muito comum. Na outras, aquilo ali é um sacrilégio. Existem países no Oriente Médio que você não pode dar a mão para uma mulher. Você não pode cumprimentar ela assim. Porque isso aí é um pecado grave lá. São padrões. Mas a palavra de Deus é o melhor livro e melhor orientação que existe para que nós adotemos padrões de vida e vida com abundância na nossa vida. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. O problema é que o povo de Deus hoje está abandonando os padrões bíblicos para adotar padrões esquizofrênicos
de uma sociedade pervertida, na qual a igreja deveria estar resplandecendo como luzeiro. O que significa a igreja resplandecer como luzeiro numa sociedade perdida? Significa a igreja ser o padrão. Mas quando a igreja perde o padrão, e ela adota os padrões dessa sociedade mórbida, morta, esquizofrênica, é porque perto está de, como diz a palavra de Deus, ser apanhada e lançada no fogo, porque se o sal perdeu o seu sabor, ele não presta para mais nada, senão para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Irmãos, eu não sou saudosista, eu não sou uma pessoa amarrada ao passado, sabe, como um troglodita. A igreja me conhece, sabe que eu não sou assim. Se temos a modernidade, a tecnologia que melhora a qualidade do que fazemos para Deus, amém, vamos usar. Mas os padrões morais, esses são permanentes na nossa vida. Adultério sempre foi e sempre será adultério. Prostituição sempre foi e sempre será prostituição. Perversão sexual sempre foi e sempre será perversão sexual. Sensualidade não muda. Mentira, corrupção. Ver o país hoje envolvido como está, na corrupção de políticos e empresários, com pastores também participando, líderes cristãos, levando dinheiro, levando propina. Isso não muda, irmãos. O padrão de Deus é um só, não tem dois. Mas o que a gente encontra hoje é gente que perde o padrão, mas não quer perder a bênção. Não, a bênção de Deus eu não abro mão, essa aí não. Se nós queremos viver uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos adotar padrões que sejam de Deus na nossa vida. Por isso Jesus ele costumava dizer aos seus discípulos, né? A diferença entre o padrão do mundo e o padrão que ele estava determinando para o seu povo. Quando você vai em Mateus capítulo 20, abra aí comigo. Evangelho de Mateus. Olha como que Jesus falou sobre padrão. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus 20, 25. O texto diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, ou seja, o padrão entre vós não é esse. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Ou seja, eu estou dando o padrão, mas eu também obedeço a esse padrão. Eu sou o padrão vivo, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Padrão da sociedade quem tem autoridade é o que manda, é o que governa, é o que controla a vida das pessoas. No reino de Deus é diferente. Quem tem autoridade é quem serve. Quem tem autoridade é quem se submete. Quem tem autoridade é quem obedece. Essa é a verdadeira autoridade. Queridos, e muitas vezes Jesus fez comparações entre o comportamento da sociedade naqueles dias e o comportamento que Deus esperava do povo dele. O apóstolo Paulo, então, foi tremendamente usado por Deus para falar sobre esses padrões. Se nós observarmos o padrão de Deus, nós perceberemos que sempre está diferente do padrão do mundo, irmãos. Não existe igualdade, né, entre o padrão de Deus e o padrão do mundo. A própria palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz o quê? No maligno. Então, se o mundo jaz no maligno e a vontade de Deus é outra,
oposta a esse padrão, então sempre que a gente for buscar um referencial no mundo, ele não serve, ele não presta. Mas, no entanto, eu nunca vi uma geração como a nossa hoje, que busca padrões no mundo para estabelecê-los dentro da sua própria vida, dentro da sua própria família, dentro dos seus negócios e até dentro da casa do Senhor. Ou seja, uma geração que não busca mais os padrões bíblicos, mas uma geração que busca uma miscigenação dos padrões do mundo para trazê-lo para dentro da sua vida, da sua casa, da sua família e até dentro da casa do Senhor. Aí eu pergunto, por que nós estamos convivendo com tanto problema hoje? Porque nós precisamos fazer escolhas. E Jesus disse que nós temos que fazer escolhas. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Você não pode seguir o padrão do mundo e o padrão de Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Você não pode servir a correção e a corrupção ao mesmo tempo. Não pode. Porque se nós tentarmos fazer isso, nós não vamos agradar nem ao mundo e nem a Deus. E quando você não agrada ao mundo, o mundo bate em você. Mas quando você não agrada a Deus, Deus se entristece por você. E as promessas dele não vão se cumprir na sua vida. Muitos cristãos, queridos, têm naufragado na fé por tentar adotar um padrão híbrido de vida. Você já viu o carro híbrido, né? É aquele carro que é elétrico e a combustível ao mesmo tempo. Ora ele está rodando no combustível fóssil, né? Ou renovável, no caso do álcool, e ora ele está rodando no sistema elétrico. Mas esses carros vão ter uma tendência de desaparecer. Os primeiros que surgiram foram assim, carros híbridos. Inclusive há no Brasil hoje carros à venda assim, que são elétricos e a combustível ao mesmo tempo. Mas eles vão desaparecer, porque o combustível, ele tem o mesmo problema dos outros carros que hoje já estão obsoletos. Então a tendência é que todos os carros se tornem apenas elétricos e não híbridos. E eu vejo o cristão que tenta estabelecer um padrão híbrido na sua vida. Ora ele parece um crente, ora ele parece um mundano. Tem momentos da sua vida durante o dia que ele é guiado pelo Espírito, mas tem momentos que ele é guiado pela carne. Tem momentos que ele fala palavras que agradam o coração de Deus, mas tem momentos que ele fala palavras que ele envergonha a Deus. Tem momentos que ele faz aquilo que a correção da palavra aconselha, mas tem momentos que ele se deixa levar pela corrupção, porque interessa, porque é só uma mentirinha branca, afinal de contas, que mal vai ter isso? Queridos, vivemos num mundo que tem o seu padrão, mas fomos chamados para viver na presença de Deus, adotando não na eternidade, mas aqui, o padrão dos santos. Não é que você vai deixar de ser um cidadão, cumprir com as suas obrigações, né, sociais, humanas, familiares, profissionais, não. Tudo isso faz parte da nossa vida neste mundo. O problema é quais são os padrões que nós estamos adotando para fazer tudo isso na nossa vida. E muitos cristãos têm naufragado por causa disso. Querem as bênçãos prometidas por Deus, mas não abrem mão dos padrões do mundo. Olha, eu até me converto, eu até vou para a igreja, desde que não mexam com os meus padrões. Eu tenho padrões. E aí a pessoa quer uma igreja que se adapte ao seu padrão. Aí surgem as igrejas de homossexuais, surgem as igrejas, né, das mais diversas matizes de padrões humanos, com líderes que também
a sua cabeça funciona segundo aquele padrão. Hoje nós vivemos, por exemplo, o evangelho do liberalismo, onde nada é absoluto na palavra, tudo é relativo. Quando alguém diz assim, mas a palavra de Deus diz, não, mas isso aí, querido, é para aquele tempo. Isso aí foi lá para aquele tempo. Hoje não, as coisas mudaram. E o relativismo, ele passa a explicar todo tipo de comportamento errado, biblicamente falando, mas só que tem explicação. É porque tudo depende, tem uma relatividade. Então hoje nós encontramos pastores que estão relativizando tudo na palavra. Nada mais é absoluto. Tudo depende das circunstâncias, do momento, da hora. E nada mais é pecado. Aliás, na pregação relativista, é proibido citar a palavra pecado. Na pregação relativista, é proibido citar a palavra condenação. A palavra eterna, inferno eterno. Não pode citar essas frases, essas palavras, por quê? Porque ela fere a doutrina relativista, do tudo depende. E hoje nós vivemos, queridos, esse relativismo, visitando a nossa casa, os nossos filhos. Você manda seu filho para a escola, e lá está lá um professor que às vezes se diz até crente, mas é relativista. E ele vai começando a embolar a cabeça das crianças. Por isso, quando eu falo à igreja a importância de ter uma educação verdadeiramente cristã, pautada nos princípios bíblicos, onde nada é relativo, onde tudo é princípio bíblico. Isso é muito importante. Você manda seu filho para a faculdade, chega lá e encontra um professor que diz, não, peraí, não é bem assim, aquilo que te falaram lá na igreja não é assim. Eu sou até crente, até gosto do evangelho, mas não concordo com aquilo que seus pastores andam falando lá. Você tem que ter sua liberdade, você tem que, entender que o mundo não é daquele jeito, porque naquele tempo era assim, mas agora mudou. Que mal tem vocês transarem antes do casamento? Que mal tem você escolher o seu sexo, porque afinal de contas é uma questão de escolha e tal. E aí começa a relativizar tudo. Isso é um padrão. Mas a palavra de Deus diz que o nosso padrão é o padrão das sãs Escrituras. Esse é o nosso padrão. E foi esse padrão que Paulo aconselhou a Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis. Mulheres querem ser abençoadas, né? E querem se tornar mulheres virtuosas, como diz Provérbios 31. Né? Eu acho que o texto áureo do Dia da Mulher é a mulher virtuosa, né? Cujo valor excede ao de joias. Mas ao mesmo tempo que essa mulher quer se tornar essa mulher virtuosa, ela quer adotar o padrão de Anitta, de vestir. Ela quer adotar o padrão dessa tal aí de Jojo Todinho, né, no falar. E no vestir também, que é uma calamidade pública, né? Ela quer se tornar a mulher de Deus, mas ela quer também esbanjar a mesma sensualidade das cantoras, né, do meio secular. O jeito de vestir, aquela maquiagem pesada, né? Como diz aí, né, a mídia popular, pronta para matar. Mas ela quer ser mulher virtuosa. Da mesma forma, quando vamos para a palavra, os homens na igreja querem ter as bênçãos que foram prometidas a Abraão. As misericórdias prometidas a Davi, que está lá em Isaías. Contigo farei uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu quero. Mas será que a turma está preparada para adotar o padrão de Abraão, de Davi? Não, o que a gente encontra hoje é muito homem querendo adotar o padrão de Absalão e de Sansão. Mas quer recolher os frutos da misericórdia que Deus prometeu a Davi e a Abraão. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Se o teu padrão é o de Absalão,
atenção homem, se o teu padrão é o de Absalão, e você é um rebelde, você é um cara difícil de tratar, intransigente, você não vai conseguir os mesmos resultados de Abraão. Você vai conseguir os resultados de Absalão, que terminou morto, assassinado pelo general de Davi. Tem muito homem que quer ser ungido de Deus, abençoado, mas adotou o padrão de Sansão. Não pode ver um rabo de saia. Não pode ver. A destruição de Sansão foi isso. Quando o pai disse a ele, meu filho, aqui em Israel, entre o nosso povo, tem moças lindas, ataviadas, adornadas e preparadas para um bom casamento. Mas eu não me agrado de nenhuma delas. O que eu gosto é daquela filisteia ali. Eu fico pensando como é que devia ser essa filisteia. A mulher devia esbanjar a sensualidade da ponta do pé ao alto da cabeça. Devia ser daquela que vestia-se de uma maneira tal que, né? Veja como eu sou, por dentro e por fora. Essa que agradou Sansão. Mas ele ainda não ficou satisfeito. Porque com o tempo, a sensualidade também perde o seu valor. E ele queria algo mais, então ele foi encontrar numa prostituta, e ali foi a sua morte. Dalila o matou. Porque uma impaciência de matar, diz o texto, se apoderou de Sansão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente adota padrões mundanos e quer resultados bíblicos na nossa vida. Nós adotamos padrões de trevas e queremos resultados de luz. Nós adotamos padrões de desobediência e queremos que os resultados sejam provenientes de alguém que vive em obediência a Deus. Como? Não tem como, irmão. É impossível servir a dois senhores. Todos os dias nós teremos que fazer escolhas que vão definir qual é o nosso padrão. Você vai ter que aprender. Olha, irmãos, hoje nós precisamos reaprender a dizer uma palavrinha mágica de 3 letras com acento no meio. Não. Nossas crianças estão crescendo só na base do sim, sim, sim. E os pais, para agradar os filhos, permitem tudo. Mas a palavrinha mágica chamada não está sendo esquecida. E aí a gente adota um padrão da permissividade, da relatividade, como eu falei. E aí perde os nossos filhos. Nós vemos isso claramente nas escolhas feitas por homens, como Davi e o apóstolo Paulo. Abra comigo em Salmo 27 para a gente encerrar. Salmo 27. Quer colher resultado, irmão, de bênção? Veja lá qual o padrão que você está adotando na sua vida. Salmo 27, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Agora, olha o padrão de quem falou essas palavras. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você entendeu por que Davi não temia, por que ele confiava em Deus, por que ele diz, tu és a fortaleza da minha vida, meus opressores não vão me destruir, meus inimigos não vão me destruir, eles é que vão tropeçar e vão cair, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um padrão. Sabe qual é o meu padrão? A casa de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus na minha vida. É isso que me sustenta. Eu vejo os crentes hoje, irmão, que, sabe,
o canto da sereiazinha vai no ouvido assim, a pessoa perde o padrão de Deus e vai como ovelha para o matadouro. Irmãs que por uma cantada, bem dada, né? Bem colocada, uma palavrinha mansa, né? Ela esquece que ela é uma serva de Deus e vira uma prostituta. Vira uma adúltera. Homens, né? E por causa de uma sensualidade exacerbada, preparada para isso, né? Uma sensualidade dalílica, como Dalila foi com Sansão, uma sensualidade demoníaca, uma sensualidade pervertida, que é o que a gente vive hoje no mundo aí. E a sensualidade, irmãos, ela é boa, entre marido e mulher. É boa e deve existir. Deus nos criou seres sexuados e não assexuados. Deus nos criou com essa prerrogativa da sensualidade, mas ela tem o canal certo, ela tem o momento certo, a direção certa. É para o casal desfrutar entre si. Mas quando isso se torna algo que vai para fora da aliança do casamento, aí se torna uma coisa destrutiva na vida de quem busca esse tipo de sensualidade. O que eu vejo hoje, irmãos, é que se o padrão de Deus não estiver bem enfincado na nossa vida, bem determinado, bem balizado, sabe, é aquela coisa de você dizer assim, não, a palavra de Deus, eu a arraigo, eu crio raízes na palavra de Deus. Se você não tiver isso bem vivo, você não vai aguentar a pressão, não. Porque a pressão é da mídia, a pressão é na internet, a pressão é na sociedade como um todo, que começamos a ver coisas assim que você não acredita que eu estou vendo e ouvindo isso. Pois eu quero dizer para você que é daí para pior. É daí para pior. Essa que eu falei da mulher, aconselhando as mulheres a deixarem os seus maridos irem, né? Casa de prostituição não é uma palavra bonita que eu estou usando aqui, irmão, porque a palavra que ela usou lá no vídeo não era esse, não. Eu não posso nem mencionar, né? É aquilo que a Bíblia diz, o que eles fazem, só mencionar, não dá para mencionar. É pecado só falar. Mas ela dando ali aqueles conselhos e dizendo, olha, vocês estão perdendo os seus maridos porque vocês estão impedindo eles de se divertir. Irmãos, eu chego a duvidar que ela é casada. Talvez ela esteja fazendo aquilo para destruir o casamento de outras, né? Porque ela mesma já perdeu o marido dela, talvez algumas vezes. Está que nem aquela mulher do poço de Jacó, né? Um monte de marido, o que ela tinha agora não era dela. Queridos, torna-te padrão de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que ser padrão. Porque se você padronizar a sua vida em Cristo, todas essas promessas que estão aqui vão se cumprir. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Você não pode semear o padrão do mundo e colher o resultado de Deus. Não pode. Não pode. Semear o padrão do mundo e colher as promessas de Deus na sua vida. Não vai colher. Você vai colher o fruto da mesma semente que você está plantando. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes o mundo é implacável, né? É tipo aí, o que você vai fazer? Tem que tomar uma decisão. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Todos os dias esse versículo de Deuteronômio se cumpre na nossa vida. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção é o padrão de Deus. A maldição é o padrão do mundo. Nós precisamos escolher. E não tem aqui oração de pastor, de bispo, não tem rosa ungida, não tem nada que dê jeito nisso. Porque o pessoal adota o padrão do mundo, depois vai lá, né, para fazer idolatria na igreja. É o que acontecia com Israel. Eles começavam a se afastar de Deus, adotar o padrão dos povos que viviam ao redor deles, começavam a casar os filhos deles com as filhas, né, daqueles povos,
E aí depois começava a dar ruim de todo jeito. Aí o que eles faziam? Eles começavam a criar uma miscigenação entre os costumes de Israel, aquilo que a palavra de Deus mandava fazer no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e começava a fazer uma situação híbrida com os ídolos daqueles povos. E começavam a levar os ídolos daqueles povos para dentro da sua casa. E aí eles iam se ausentando do templo, ao ponto que houve períodos de Israel que a casa do Senhor fechou. Ezequias, quando assumiu o seu reinado, o templo estava fechado. Não tinha mais culto lá dentro. Olha que ponto. Eu não vejo diferente hoje não, irmãos. Muitas igrejas hoje no Brasil que estão morrendo. E não estão morrendo porque estão cheias, estão vazias não. Estão morrendo cheias. Cheia de gente vazia, cujo padrão não é mais o padrão da casa do Senhor, da obra de Deus, da palavra de Deus.